E aqui, especialmente no Salmo de número 29, Davi está exaltando a voz de Deus. Davi está honrando a voz de Deus. Davi diz que a voz de Deus é poderosa. Aleluia. Davi diz que a voz de Deus é cheia de majestade. E o tema central desse Salmo de número 29 é o Deus das tempestades. Eu vou falar de novo. O tema central do Salmo 29 é o Deus das tempestades. O nosso Deus, irmãos, não é só o Deus de bonança. O nosso Deus não é só o Deus de prosperidade. O nosso Deus é um Deus que age no meio da tempestade. O profeta Naum, capítulo 1, diz que o nosso Deus, ele faz os caminhos dele no meio das tormentas da vida. Então a tempestade de Deus é o momento propício para o milagre acontecer. Ele está exaltando a voz de Deus. Ele fala por 7 vezes a voz do Senhor, a voz de Deus. Ele repete 7 vezes nesse salmo a voz do Senhor. Sentar à mesa enquanto a unção não vir sobre a cabeça dele. Davi conhecia a voz de Samuel. Davi conhecia muito bem a voz do profeta. A voz de Samuel é aquela voz que unge. A voz de Samuel é a voz que derrama o azeite. É a voz que derrama a unção. Diga assim, então, a unção de Deus para a sua vida. Aleluia. A segunda voz que Davi conhecia bem era a voz de Natã, um outro profeta. A voz de Natã não é a voz que unge, não é a voz que derrama unção. A voz de Natã é a voz que corrige. A voz de Natã é que coloca o dedo no nariz de Davi e diz: coloca a tua casa em ordem e se conserta, Davi. O problema é que a gente só quer andar com alguns Samuéis, mas o Natã a gente não quer. Aleluia, porque a voz de Natã corrige, a voz de Natã exorta, a voz de Natã chama atenção. Aleluia. A voz de Natã olha pra gente e diz assim: olha, você já foi mais crente, você já orou mais, você já jejuou mais, hoje dá um tempinho frio, você não quer ir mais para a igreja. A gente não quer andar com Natã. Aleluia. Davi também conhecia a voz de Natã. Outra voz que Davi conhecia muito bem era a voz de Golias. Aleluia, glória. A voz de Golias não é a voz que unge. A voz de Golias não é a voz que corrige, a voz de Golias é a voz que afronta. Aleluia. Um dia Davi ainda era pastor e a Bíblia diz que Jessé diz para Davi: Davi, vai lá, vê seus irmãos, leva pão, leva vinho, quem está chamando, leva queijo. A Bíblia diz que Davi vai, sem pretensão nenhuma de guerrear. Mas quando ele vai se aproximando do campo de batalha, tinha um homem lá de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Alguns dizem que a voz de Golias alcançava quase 1 quilômetro de distância. Aleluia. Num vale, a voz se tornava grave e muito mais alta. Golias estava há 40 dias no vale, gritando e apontando para Israel, dizendo: tem homem aí para descer aqui e lutar comigo? Os guerreiros de Israel tremiam as pernas, os joelhos batiam no outro. Não havia nenhum homem no exército de Israel. Talvez eles haviam se esquecido de que eles eram um povo escolhido de Deus. Eles eram um povo que atravessou o mar vermelho. Eles eram um povo que conquistou Canaã. Eles eram um povo que enfrentava leões e guerreiros e gigantes. Eles se esqueceram. Olha para alguém que está só, diga assim: não se esqueça do som da voz de Deus. O problema é que a gente esquece do som da voz. Aleluia, glória. Se a minha esposa me liga, de qualquer telefone, de qualquer número que ela me ligar, aleluia, quando ela falar alô, eu sei que é ela. Por quê? Porque eu estou o tempo todo com ela. Ela está comigo. Aleluia. Eu estou com ela. Tem muito crente que diz assim: pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Talvez você está tão longe de Deus que você não consegue mais reconhecer o som da voz. Porque se você está próximo de Deus, se você é íntimo de Deus, se você está com Deus, Ele fala e você ouve. Ele fala e você escuta. Golias grita: tem homem aí. E nenhum homem se levanta. De repente ele está ali perto. Davi. Aleluia. Davi já tinha sido ungido por Deus. E quem tem unção de Deus na vida é corajoso. Quem tem unção de Deus na vida é corajoso, irmão. O Senhor está dizendo para alguém que dentro dessa noite: deixa de ser covarde. Você está com medo da voz do diabo. Você está com medo da voz do gigante. O vizinho está gritando: ei, coloca o joelho no chão. Conheça a minha voz. A minha voz. Aleluia. A presença de Deus aqui. Meu Deus. Eu senti a graça de Deus aqui nesse lugar. Levante a tua mão. Golias grita e de repente quem aparece em cena
esse que está gritando? Quem é esse que está afrontando os exércitos de Deus? Meu Deus. Aleluia. Irmãos, olha para mim. O diabo treme diante de homens e mulheres assim. Aleluia. Glória. O diabo treme diante de mulheres e de homens que têm autoridade na sua vida, que olham para os gigantes assim, quem esse gigante pensa que é? É Deus, Eu não estou aleluia. falando que você é todo poderoso, eu não estou falando que você é o Superman, que a senhora é a Mulher Maravilha, não. Eu estou falando que os irmãos servem a Deus que pode todas as coisas. Glória. Davi se levanta e a Bíblia diz que Davi desce o vale e vence Golias. O aparecimento de Golias, irmãos. Aleluia, Jesus. Escute isso. Quem era Davi antes de Golias? Não era um ninguém. Quem era Davi antes de Golias? Era um desconhecido. Cuidador de ovelhas. É, Aleluia. Mas quem foi Davi depois de Golias? é, O maior guerreiro de Israel. O homem mais conhecido da nação de Israel. eita, Sabe o que eu estou dizendo para você? Esse gigante que está se levantando na sua vida não é para destruir você, a sua família, é para fazer o nome de Deus ser glorificado e o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Foi Golias que exaltou o nome de Davi. Golias não abateu Davi, Golias exaltou Davi. Diga para o seu irmão, você está entendendo, irmão? Davi entendia de três vozes, irmãos. E aqui no Salmo 29 ele está exaltando a voz de Deus. Davi diz, sabe qual é a realidade que Davi está pensando aqui no Salmo 29 quando ele escreve? Davi está imaginando uma tempestade. Você imagina o céu ensolarado. Depois de algumas semanas de sol tem um dia que as nuvens começam a se reunir no céu. No horizonte, nuvens densas e pesadas começam a vir sobre o céu. De repente, no meio daquelas nuvens pesadas, alguém olha assim, vem tempestade por aí. É isso que Davi está imaginando aqui. Davi está olhando para o céu tempestuoso, nuvens carregadas. E ele está dizendo que a